Daisy, a nossa escola. Nós já nos conhecemos, né? Porque eu já fiz parte da Regiema, e agora a gente está aqui no Centro Educar Mais Salustiano Trindade, para dar continuidade ao nosso trabalho. É uma escola, professora Daisy, de portaria 3, certo? Portanto, nós iniciamos a implantação do, do, do ensino em tempo integral, né? Então, nós estamos ainda implantando toda a sistemática da educação em tempo integral. Então, os alunos aqui estão participando das primeiras atividades aqui da escola, enquanto clubes, enquanto eletivas, e essa iniciativa, né, da gente trazer para a escola palestras que envolvem as eletivas, ela partiu do nosso plano de ação. Tá? Então, professora Deise, em nome da gestão do Centro Educar Salustiano Trindade, seja muito bem-vinda. Os alunos aqui presentes, a gente pede muito respeito, tá? Atenção, perguntem também a professora Deise, tá? A gente pode explorar a professora Deise, que ela tem bagagem aí, tem currículo. É com a senhora, professora. Boa tarde a todos e todas. Vocês conseguem me ouvir bem? Está tudo certinho com o áudio? Sim. Então, mais uma vez, boa tarde. Quero saudar aí a gestão, né, do CES Salustiano Trindade, professor Marcos, demais professores dessa disciplina, dessa eletiva, os estudantes que estão agora, nesse momento, partilhando dessa discussão e aprofundando seus conhecimentos em relação a essa temática tão relevante, que faz parte de uma formação complementar para o currículo. É um prazer para mim, como profissional, poder contribuir com essa abertura, que é possibilitar, dentro da educação em tempo integral, discussões formativas que estejam para além do cognitivo, do conceitual, e que envolvam coisas do nosso dia a dia, que, de fato, entendam a educação como um processo mais amplo. Obrigada, Magda, pela receptividade, ao grupo, a todo o conjunto, né, a equipe que está aqui nesse momento e que vai me permitir suscitar uma sementinha, né, desse tema que é muito importante ser debatido. Marcos, tu já pode começar a compartilhar a tela. Então, a questão do currículo, por exemplo, a gente tem uma trajetória, uma formação interdisciplinar que surge na pedagogia e que, paralelamente, foi organizada com o ensino. Então, eu me tornei licenciada em pedagogia, mas como eu era normalista, ou seja, eu fiz o meu ensino médio no magistério, no interior do estado, e vim para cá, eu pude desenvolver, né, essa prática de ensino durante a minha formação e aperfeiçoá-la. E aí a gente foi fazendo outras formações no âmbito das humanidades, sempre procurando agir de forma interdisciplinar, intercalando as contribuições das áreas. Então, sempre a história, que é a minha segunda formação, ela atua aí como um norte que junta todas essas outras formações. E sempre relacionando ao contexto educacional, porque a minha área de trabalho é essa. Eu trabalhei durante 10 anos numa instituição onde a gente oferecia ensino noturno, ensino médio, noturno e EJA, né? Então, a gente, além disso, fiz educação infantil, e hoje estou no nível de planejamento educacional após a conclusão do doutorado em políticas públicas, onde o tema estudado foi o Enem, como esse Enem impactou no ensino das nossas escolas estaduais. Paralelamente ao doutorado em públicas, e como eu tive que fazer o Enem, eu fiz o curso de psicologia, que foi a graduação, a última graduação, a partir da qual eu exerço hoje a profissão de psicóloga clínica. E o lugar de onde eu venho falar para vocês, a gente tem na história um autor chamado Michel de Certeau, e ele diz que a gente tem lugar social.
Então, o lugar social que eu estou nesse momento aqui com vocês, ele vai envolver toda a minha vivência, toda a minha experiência na educação, mas a fala, o lugar de fala, vai ser o lugar da psicologia, no sentido de entrelaçar aspectos da clínica, do psiquismo humano, com a formação educacional. E quando mostrou a proposta da eletiva, o impacto, né, dessas redes sociais na vida e nas pessoas atualmente, a gente pensou em trabalhar as competências socioemocionais no contexto daquilo que a gente chama de sociedade em rede. Né? Então, o que seria essa sociedade em rede? A gente tem um conceito hoje, eu optei por utilizar esse conceito com vocês, de sociedade em rede, porque ele foi produzido por um autor chamado Manuel Castells. Ele cria todo um entendimento sobre o que é o mundo hoje. A gente sabe que a tecnologia ela não se desenvolveu de um momento para o outro, de uma hora para outra. Ela vem em um processo gradual, contínuo, de estudo, de pesquisa e de desenvolvimento, e especialmente ali no contexto da modernidade, onde o racionalismo, o pensamento de que nós temos uma razão que norteia nossas percepções sobre o mundo, nossa forma de vida, ela vai direcionar. E aí a gente teve uma relação com um modo de produção, que é o capitalismo, fundado nessa coisa do comércio, da troca, né, do dinheiro, do mercado, que impulsionou todo esse desenvolvimento tecnológico. Então, esse conceito a gente utiliza muito para falar desse contexto mais contemporâneo. E aí a gente precisa quebrar um pouquinho essa ideia das separações de antigo, moderno, contemporâneo. Entendendo esse contemporâneo como muito amplo. E aí a gente tem a evolução tecnológica. Uma revolução porque incide numa mudança de postura, numa mudança de hábitos dessas são as tecnologias da informação e da comunicação. A gente teve aí o despontar progressivo do telefone, a gente depois teve os meios de comunicação de massa com o surgimento da TV. Então, pouco a pouco, essas tecnologias passaram a influenciar, a impactar e moldar essa forma de agir. Um exemplo de uma tecnologia bem antiga e que direciona todo esse processo, além da imprensa, que a gente sempre estuda nas aulas de história, o papel que a imprensa teve no registro impresso do conhecimento e nessa disseminação. Além da imprensa, a gente tem o relógio, como um exemplo de um aparato tecnológico que foi se aperfeiçoando, que inicialmente era coletivo, porque ele era localizado em praças, para que a comunidade se orientasse a partir desse relógio. E com o passar do tempo, ele foi evoluindo e se transformando no relógio de pulso, que tornou o seu uso individual, ou seja, cada um tinha o seu próprio relógio, cada um controlava o seu próprio tempo. E a fábrica, quando começou a se proliferar na questão do capitalismo, passou a controlar o tempo desse homem trabalhador, dessa mulher, dessa criança que vivenciava. E aí surgem instituições como a escola, onde o controle do tempo se dá pelo relógio. Então, um aparato tecnológico que mudou o formato e a organização da vida das pessoas. Da mesma forma, a gente tem hoje o desenvolvimento acelerado de muitas tecnologias da comunicação. O próprio nome da disciplina fala do Orkut ao TikTok. Então, eu, por exemplo, vim como alguém que aprendeu a utilizar e se apropriar dessa tecnologia, diferente do meu sobrinho, que tem 3 anos e que nasceu já em constante contato com essa tecnologia, né, que manuseia o tablet, o celular, que sabe que no Google ele pode, no YouTube, por exemplo, ele pode fazer uma pesquisa de um vídeo infantil com áudio, e tem esse mecanismo, já que ele não sabe escrever ainda. Mas nessa trajetória, por exemplo, a gente tem vivências que vão de redes como MSN, Orkut, passando pelo Facebook, chegando no Instagram, e que mostram como em pouco tempo, né, e aí menos de 30 anos, a gente teve uma infinidade de revoluções nessa organização tecnológica. Mas essas tecnologias da informação e comunicação alteraram
processamento de financeiro. Então, hoje a gente tem Pix, não necessariamente a gente precisa sacar esse dinheiro fisicamente. A gente tem uma série de outros aspectos. A gente tem Tinder, onde as pessoas promovem encontros e diálogos de forma virtual. Então, a gente tem um aparato de tecnologia que mudou hábitos e atitudes desses grupos humanos. A gente tem relacionado a isso o fenômeno da globalização, que permite que a gente faça várias coisas articulando vários espaços. E aí a gente tem uma língua universal digital, onde por vezes o inglês predomina, quando a gente fala de Facebook, de chat, expressões que têm uma língua que se concentra, mas a gente tem outras linguagens universais que são vinculadas a essas tecnologias de formas mais técnicas. A gente também tem aquilo que o antropólogo Mark Auger fala de não lugar, né? Eu vivo aqui, mas eu posso acessar uma outra cultura, uma outra realidade do meu computador, utilizando aí GPS, utilizando o Google Earth. Então, a gente tem a percepção, a mídia me modela muito nisso. Eu queria ser e agir como pessoas de uma outra cultura, porque na mídia eu consigo ter acesso a isso. A gente tem as redes interativas, onde as pessoas, elas promovem várias vinculações, vários vínculos, várias relações, inclusive para o mal, quando a gente tem invasões, sites de instituições, quando a gente tem práticas como o cyberbullying. Então, as redes interativas, elas unem, mas elas precisam ser percebidas a partir de como elas estão atuando sobre os sujeitos, sobre as pessoas, né? Sob que fim essa rede está se formando. Ela pode ser fundada num valor egocêntrico, que é quando você realiza uma ação pensando só em você, na sua intenção, ou num valor que seja mais de contribuição, de construção, que é quando você utiliza a rede para, por exemplo, promover um movimento em relação a uma determinada situação. A gente tem aí as vaquinhas virtuais, por exemplo, de arrecadação para instituições, para pessoas que precisam. São valores contributivos. Então, a gente também tem redefinição das relações nessa sociedade em rede, como a gente viu aí, muitas relações sendo construídas aqui. Nesse momento, a gente vive uma realidade de ensino remoto, onde a relação entre o ensinar e o aprender está sendo mediada pela tela, pelo aparelho do áudio, então, pelo teclado. A gente tem a reconstrução desse encontro. E a gente também tem impactos disso no mundo do trabalho, como, por exemplo, o teletrabalho, o home office, onde a gente traz para o universo da nossa casa, que é um universo privado, o universo do nosso trabalho, que é algo público, que é um espaço público. Então, tanto no estudo, quanto na pesquisa, ou na prática do trabalho, a gente tem aí esse adentrar a casa, o espaço privado. Um outro aspecto desse paradigma de flexibilidade, que não, tudo dá para dar um jeitinho. A gente tem exemplos como o iFood. O iFood é um aplicativo que congrega a oferta de um serviço, onde várias pessoas que não têm vínculo nenhum com aquele iFood, não têm relação trabalhista nenhuma, realizam o serviço de forma terceirizada. Isso é um paradigma flexível. Né? Então, permite com que essa pessoa trabalhe, mas sem vínculo, e aí, de forma muito mais acelerada, com muito mais cobranças. É algo que a gente precisa atentar. Uber é um aplicativo também que trabalha nessa perspectiva, Rappi, assim como outros que fazem essa oferta de serviço terceirizado e sem vínculo. Isso é uma espécie de descentralização e de flexibilidade. Ubiquidade é outra característica da sociedade em rede, estar e fazer várias coisas ao mesmo tempo e estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, eu estou aqui no trabalho presencialmente e estou nesse contexto com vocês, nesse encontro virtual. Mas existem pessoas que poderiam entrar aqui nessa sala, estar participando, mas ter um outro aparelho conectado num terceiro contexto. Né, estar em vários lugares ao mesmo tempo. Estar plugado. O estar plugado significa
você sai da sua escola, sai do seu trabalho, mas as conversas continuam no grupo do WhatsApp. E aí, mesmo estando à noite, um colega de trabalho ou um colega de sala posta uma imagem. Então, por isso, muitos desses grupos são mediados e administrados para evitar que, fora desse horário de efetivação, esse tipo de postagem, de relação, para que a gente não fique ali totalmente conectado e não perca o que a gente chama de ócio, de tempo livre, que é essencial para espairecer e deixar de pensar em obrigações que podem aí incidir numa ansiedade. Relações despersonalizadas, é o exemplo que eu dei para vocês. São encontros, formas de lidar com o outro por meio de aplicativos, como eu dei o exemplo do Tinder. Então, relações afetivas são construídas a partir desse encontro, desse vínculo. E o Tinder, o que ele te oferece? Ele te oferece um catálogo que você escolhe como se fosse uma mercadoria. Idade, local, formato. Então, essas relações podem se tornar despersonalizadas, ou seja, desvinculadas, separadas desse encontro de pessoas. Outro exemplo, as pessoas vão para um encontro de amigos, mas nesse encontro, na mesa, cada um fica no seu WhatsApp e conversa com outras pessoas que não estão lá, ou então conversa entre eles mesmos, mas no WhatsApp, sendo que elas estão presencialmente aqui de frente uma para a outra. Liquidez e informalismo. O que é a liquidez? Coisas muito rápidas. Hoje a gente está falando de uma coisa que chocou o Brasil, uma notícia de impacto, mas no outro dia ninguém mais lembra porque já surgiu um outro fato. E existem, como posso dizer, grupos e pessoas que se utilizam dessa prática da liquidez para poder gerar repercussões e controlar o acesso à informação, né? Chamar a atenção. Hoje, todo mundo está discutindo uma coisa, amanhã eu vou botar uma fake news e aí todo mundo vai mudar de assunto. E eu faço a alteração, a mudança naquilo que a gente está discutindo, naquilo que a gente está falando. Outra coisa muito específica da sociedade rede é a individualização. Assim como quando o relógio foi inventado, o controle do tempo passou a ser feito de forma individual, a tecnologia também faz isso, com os controles de GPS, com os aplicativos, que vão mostrar o histórico daquele sujeito nesse manejo. A gente também tem a fragmentação, né, que é justamente essa separação de espaço, de pessoas, e o informacionismo, que é o exemplo que eu dei para vocês em relação à questão das fake news, né? Muita informação, muito acesso e às vezes pouca reflexão, que é algo que a gente precisa estar atento na sociedade em rede. Então, muitas vezes se fala a máquina substituirá o homem nesse contexto. É preciso entender que a máquina está ali para favorecer o acesso à informação, mas a máquina e a informação que ela propicia precisa ser refletida, discutida, e aí os humanos, as pessoas estão ali na sua racionalidade para promover essa compreensão. Pode passar, Marcos. Dentro dessa sociedade em rede, que eu especifiquei para vocês alguns exemplos do que é esse mundo tecnológico, né? Só uma pequena parte. A gente vai falar um pouquinho do que o psicanalista Joel Birman, ele fala, ele chama de mal-estar. O mal-estar na atualidade é que a vivência em meio a essa sociedade, ela traz impactos no nosso psiquismo, especialmente das pessoas que vão aos poucos se apropriando desse uso tecnológico. A gente tem novas formas de sociabilidade. O que significa isso? Muitos encontros diferentes. Pessoas que se conheceram em aplicativos, que se comunicam por meio de aplicativos, que às vezes estão dentro de casa, irmãos que estão dentro de casa, mas não falam um com o outro e mandam mensagem pelo aplicativo. E essas novas formas de subjetivação, elas trazem padrões. A TV, por exemplo, as redes sociais, elas criam um padrão de beleza, um padrão de corpo, um padrão de pensamento, que vai moldar e direcionar como deveria ser o modelo X. Essa imposição de padrões, por vezes, se não é
refletida, compreendida de forma mais sensível, ela pode gerar repercussões no psiquismo. Ela pode gerar um transtorno alimentar numa pessoa que não se encaixa, acha que não se encaixa naquele padrão de corpo, naquele padrão de fit, de ser, que pode tentar aí, não, eu vou parar de comer, ou eu vou deixar de fazer tal coisa, eu vou fazer muito exercício porque eu quero ser fit, e aí é levado a um tipo de sofrimento que é o sofrimento alimentar, nutricional, de aspectos nutricionais. A gente tem aí a questão da ansiedade e de sentimentos de desvalor, quando você não tem a autopercepção e acha que não se encaixa num modelo de beleza, isso pode acontecer e ter vários desdobramentos para o seu corpo, para a sua mente. A publicização também é um aspecto que é muito forte hoje em dia. As pessoas estão trazendo para o público aspectos do privado, imagens, falas, atos, são tornados públicos e a maneira como isso é feito, muitas vezes, acaba gerando repercussões, vazamento de fotos, de vídeos, práticas, inclusive, que são consideradas crimes pelo marco legal da internet no Brasil, que podem aí, a partir dessa coisa do tornar público, interferir e causar algum tipo de sofrimento psíquico. Outro tipo de publicização é a expressão desse sofrimento. A pessoa, ela está sofrendo, ela introjeta esse sofrimento, mas ela vai e posta uma foto no seu status ou no seu story de uma autolesão, por exemplo, para chamar a atenção. Ou ela está tendo dificuldades em uma disciplina na escola, na universidade, e ela faz um desabafo no Facebook ou no Instagram, mas ela não conversa com este professor, com este colega que está lhe incomodando, ou com a família. Então, usar o espaço da rede social como algo onde eu vou dizer para o mundo, gritar para o mundo o que está acontecendo, acaba, por vezes, gerando esse tipo de sofrimento quando não é uma ação pensada. Quando não se percebe, bom, eu não estou gostando da forma como o meu amigo está me tratando. Então, eu vou botar lá no meu Facebook, mas eu não vou conversar com ele, eu não vou procurar ter um contato maior, eu vou expor isso para todo mundo, é algo que também pode gerar sofrimento. Um outro processo é aquilo que chama-se de cancelamento, a gente viu isso muito agora no início do ano, com a questão do reality show, né, de pessoas cujas atitudes não foram aceitas e que precisam ser canceladas. Uma prática que, por vezes, em ambiente virtual, gera cyberbullying, ameaça, violência simbólica, mental, psicológica, que é a questão de você ser retirado desse convívio, de você receber tantos comentários negativos que você vai sair da rede. Você é eliminado ali também desse contexto virtual. Então, o cancelamento é um outro processo que, a partir da publicização, da divulgação daquilo que aconteceu na sua vida, pode lhe gerar esse tipo de repercussão. E aí esse sofrimento psíquico, ele é marcado por uma série de comportamentos, de ações que vão impactar nessa formação, que pode desde transtornos de ansiedade, depressão, transtorno opositor desafiador, somatização, que é trazer para o seu corpo começa a apresentar sintomas físicos por causa de questões mentais. Por exemplo, sempre dou o exemplo do bruxismo. Eu não consigo falar ou eu estou me sentindo muito angustiado com alguma coisa, então à noite, durante o sono, eu começo a bater os dentes com muita força e eles começam a quebrar o esmalte. Isso é um transtorno chamado bruxismo, e aí a pessoa vai para o dentista e o dentista diz, não, você tem que procurar um serviço psicológico. É uma espécie de somatização. Né? Transtorno da questão do síndrome de intestino irritável, que é a pessoa sentir muita dor de estômago, dor de barriga, quando ela precisa fazer algum tipo de, passar por algum tipo de processo, entrar em contato com alguma coisa que não lhe faz muito bem, é um outro tipo de somatização. E um processo de patologização, né?
Na psicologia, a gente costuma falar em relação à prática, às vezes, das pessoas, hoje com a tecnologia, de sentir alguma coisa e ir no Google. Aí ela procura o chamado doutor Google. Aí ela vai no Google e diz assim, estou sentindo dor de cabeça na parte de trás e tal. E vê o que o Google retorna que ela deve fazer, mas ela não procura um serviço Câncer, de 3 dias de saúde. vida. Isso. Não procura um serviço de saúde, não procura um esclarecimento, e isso vai gerar o quê? Porque vai ficar com uma série de pensamentos, que são os pensamentos que ficam rondando, se vai, se é, se não é, o que fazer, mas não vai reduzir esse tipo de sensação buscando uma como se informação uma pessoa tivesse concreta depressão. por parte de um É profissional. tipo assim, a pessoa vai lá A no outra Google, questão né? é a medicalização. As pessoas fazerem. Oi. Sim. Ela vai no Google e ela coloca, estou sentindo isso, aquilo, aquilo outro. Só que É o tipo Google, assim, ele vai estou me pesquisar isso sentindo solitária. tecnicamente Aí lá vai por aparecer alguns algoritmo, sintomas por de texto. depressão e ela vai Ele colocar não isso vai na entender cabeça dela, que né? E achar que cada tá com pessoa é um depressão. ser com o seu mundo da vida, com a sua experiência, com o seu processo. Ele não vai perceber, porque ele não tem como, ele não é um sujeito humano, é uma máquina. Isso. Exatamente. Então, na verdade, existem questões muito sensíveis para esses diagnósticos. Existe tristeza, e nem todo tipo de tristeza é um processo depressivo. Então, é preciso que haja uma mediação profissional em relação a uma série de aspectos, critérios para diagnosticar. A máquina não faz isso. Então, outro processo que existe atrelado a essa patologização da pessoa dizer, eu fui no Google, eu estou com isto, eu estou com aquilo. Ela vai lá e ela procura um medicamento. Eu vou procurar aqui, o que eu posso tomar para passar essa dor? E a gente vive na sociedade, né, da indústria farmacêutica, que fomenta bastante esse tipo de percepção, porque é dinheiro vender medicamento no mundo inteiro. Patentes em relação à fabricação de medicamentos são caras, e aí a medicalização está presente. Eu estou sentindo isto, eu vou no psiquiatra. E aí o psiquiatra passa logo um remédio para dormir. O remédio para dormir, ele vai treinar o seu cérebro para dormir, mas ele não vai resolver o que está por trás de todo esse panorama que lhe impede de dormir. E aí, se não resolver, ele vai ser paliativo, porque com o tempo o seu organismo vai acostumar. Então, a medicalização é um outro processo de mal-estar na atualidade. Então, a partir da ciência, da pesquisa, do desenvolvimento de substâncias, combater dores físicas, mas por vezes dores físicas que têm relação com aspectos psíquicos. Angústia, fugas, impotência, são outros sentimentos que têm a ver com o mal-estar na atualidade. Então, a gente, às vezes, atendendo na clínica, percebe alguns relatos de o mundo não é legal, as coisas são muito ruins, eu tenho medo que aconteça isso comigo, ou eu não gosto de ver o sofrimento alheio, eu me sinto impotente, eu não consigo resolver, mas crenças, pensamentos que acabam se tornando crença na cabeça dessas pessoas e que a fazem sofrer e que podem, sim, se prolongar em formas de sintomas. E aí, no meio dessa sociedade em rede e dessas repercussões todas que a gente sinaliza aí, que vão existir nessa relação com a tecnologia, com esse mundo muito acelerado, em que as pessoas, às vezes, não param para pensar e ouvir aquilo que elas estão fazendo ou vivenciando, a gente tem a escola como um espaço que vai e que continua desde então, especialmente a escola pública, desde o contexto da Revolução Francesa, formando pessoas. E a gente tem cada vez mais a inserção desse mundo digital e tecnológico no ambiente escolar. Hoje, por exemplo, está previsto no que a gente chama de Base Nacional Comum Curricular, que a escola trabalhe isso que se chama competências digitais. São competências, que são competências, formas de lidar e de vivenciar com aquelas práticas, com o dia a dia
com ações práticas, e nesse caso aqui, da cultura digital. Então, o que é essa cultura digital? Compreender, utilizar, criar tecnologias digitais de informação e comunicação, de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais. Ou seja, saber fazer um blog. Então, antes, a gente tem nos livros de língua portuguesa aquelas unidades que mostram como escrever uma carta, como preencher um envelope, como identificar um CEP, encaixar naquele tipo de texto. Então, as modalidades textuais, elas foram muito mais ampliadas, por exemplo, em língua portuguesa, no âmbito da cultura digital, que hoje é como mandar um e-mail, como organizar um blog, como organizar o seu Facebook, o Instagram, criando esses espaços, por exemplo, em redes. Como manusear o TikTok para fazer um vídeo. Como fazer uma filmagem e postar no Instagram, para que ela ultrapasse aquela quantidade de minutos. Isso é prática de utilização, é procedimento. Uma outra perspectiva de entender, né, que a escola precisa começar a trabalhar, é como utilizar e para quê? Para se comunicar, para disseminar, espalhar informações, produzir conhecimento, resolver problemas, exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, aqui duas palavras são essenciais, protagonismo e autoria. Não entrar em contato com essa rede social, com essa tecnologia que me dá acesso à informação e absorver tudo como verdade, ou entender que tudo é muito natural. Não. Existe um movimento chamado baleia azul acontecendo, e para mim isso é normal. É da idade deles, ou é desafio. Não, é uma coisa muito além disso, e que tem questões de violência inseridas, e que tem repercussões sociais, jurídicas, inclusive, porque hoje está no Código Penal, que adultos ou adolescentes que incentivam prática de autolesão respondem a processo, porque essas coisas se tornaram muito fortes e estavam impactando, por exemplo, na constituição física de muita gente. Então, a cultura digital, ela vem como algo que a escola precisa trabalhar para que essa pessoa em formação, que é o estudante, entenda o que é utilizar uma tecnologia ou um aplicativo, né, um software, mas para quê? E no formato de uma questão ética. De que forma? Em que sentido? Isso vai auxiliar. Quais são essas competências digitais que a gente precisa pensar dentro da escola? Aprender e produzir por meio dessas ferramentas digitais. Então, vamos aprender a fazer um Padlet, por exemplo, que é um aplicativo. O que é um Padlet? Como eu acesso? Para que eu posso fazer na minha turma? Como eu posso fazer para melhorar a relação entre os componentes da minha turma, os estudantes da minha turma, a partir do Padlet, por exemplo? Como eu posso motivar esse estudante a vir para as aulas remotas utilizando um aplicativo como o Padlet, né? Produção multimídia, desenvolver, publicar e apresentar produtos. A gente fazia páginas, comunidades no Orkut, né? E a gente hoje tem grupos de WhatsApp, a gente tem hoje páginas no Facebook. Como eu faço uma página? Que bacana, a gente está fazendo uma disciplina letiva, vamos criar uma página nessa disciplina no Facebook, porque isso é registro, isso vai virar documento histórico daqui a uns anos, das experiências, das vivências. Então, outra competência digital é produzir mídia, é publicar e apresentar produtos que sejam formações e criações próprias. E assim, os estudantes, eles têm muitas dificuldades, a gente vive num país em que o acesso à tecnologia é muito difícil, a gente vê aí a questão, por exemplo, do sinal, que não é todo mundo que consegue ter acesso, algumas redes de internet não acessam determinados espaços, é tudo muito difícil, porque existem alguns lugares onde o rádio está sendo utilizado no ensino remoto, porque a gente tem um país continental diverso e cheio de diferenças sociais e financeiras entre as pessoas, né? Mas, eu sempre cito o exemplo, em 2012, no 400 anos de São Luís, trabalhava com 32 turmas de ensino noturno, e a gente fez um DVD, a gente ainda trabalhava com o DVD, sobre documentários a respeito de São Luís. Então, nós traçamos os temas,
Na época, eles utilizavam as máquina fotográfica, alguns celulares que ainda estavam iniciando os smartphones, e eu lembro que eles disseram assim, os líderes de turma, professora, como é que a gente vai fazer isso? A escola vai comprar uma câmera? Vai entregar para a gente com microfone, com estúdio, vai editar? Não, a gente quer fazer com aquilo que a gente tem. Vamos ver no que vai acontecer. E como a escola que eu trabalhava, ela tinha um imaginário que era antigo, tinha aquela história de tem a loira não sei de onde, os fantasmas não sei de quê. Eu lembro que teve uma turma que fiz uma conversa com pessoas de várias religiões, tratando do tema, filmou, ficou lá até mais tarde nesse dia, para ver se via alguma coisa, falou, contou histórias. Então, assim, eles faziam dentro daquilo que eles tinham. E aí a gente ajudava na parte de edição, e nós conseguimos criar 32 documentários no ano do aniversário de São Luís. Hoje, esse trabalho poderia ser muito mais ágil, porque de 2012 para cá a gente já teve um avanço de quase 10 anos de tecnologia. Mas foi um trabalho bacana, onde eles puderam estudar história, fazendo esse tipo de formato. E aí a gente tem as linguagens de programação, que é outra competência digital, né? Como é que você trabalha com uma calculadora, desde o que é muito basilar, fundamental, que é mexer numa calculadora, até como é que você cria um e-mail com essas linguagens, né? Entende que algumas palavras são escritas de uma forma, dentro da construção de um e-mail, alguns ícones não podem ser utilizados. Então, você percebe que aí a escola precisa inserir competências bem técnicas para mexer nessas mídias. Pode passar, Marcos. E junto com a linguagem de ação, a gente tem aí o domínio de algoritmos, né, de entender como é que essas mídias, essas máquinas, elas processam toda essa informação, que é algo que precisa ser entendido. Como é que eu vou fazer para criar um vídeo e postar no Instagram, ou uma figura do Instagram tem um tamanho diferente da figura do Facebook, por exemplo. A gente tem visualização e análise de dados, e isso é muito importante para entender o que é o fenômeno das fake news, que também permeia nossas redes sociais e esse mundo tecnológico. A gente tem uma cartilha do Ministério da Comunicação sobre educar para as fake news, no sentido de perceber características que vão com o texto que diz assim, não, os cientistas têm a referência específica a um dado, de informações verídicas a respeito de alguma questão que precisa ser interpretado para ser entendida e não ser disseminada, porque pode ser um fenômeno desgastante e ruim para algum segmento, para alguma pessoa. Outra tecnologia na vida das pessoas, desse mundo digital. E aí a gente vai começar a pensar no que a gente vai falar daqui a pouquinho. Minha vida, eu consigo passar um sábado inteiro com o celular de... Como é que eu me em um lugar onde não tem sinal? Eu me sinto angustiada, eu me sinto como se eu estivesse perdendo alguma coisa. Isso é um impacto psicológico que a ausência da tecnologia ela vai gerar hoje, se a gente tem um mundo e a nossa vida, o mundo da vida, focado na tecnologia. Um outro ponto ético. Então, a escola precisa não só ensinar a usar a tecnologia, mas compreender o impacto dela na nossa vida, na sociedade, e usar de forma ética, porque uma das questões que eticamente se discutem é para que você vai utilizar a invenção. Não é à toa que quando tem o desenvolvimento de pesquisas, especialmente nessa área, ou que envolvem seres humanos, há um comitê de ética que avalia, porque para esse livro vai ser benéfico, porque existem coisas que impactam negativamente no desenvolvimento de um determinado espaço. E tecnologia. Aquele filme Ela mostra, por exemplo, a relação de individualização de um sujeito que tem uma Alexia,
que é um aparelhinho que controla as lâmpadas de casa, controla a agenda, a rotina, os aparelhos, e com quem ele começa a contar, para quem ele começa a contar a sua vida. E, de repente, ele se apaixona por este aparelho. Então, é um exemplo de impacto, né, dessa tecnologia na vida de uma pessoa que tinha dificuldade de relação social. Pode passar, Marcos. Então, para isso, a gente precisa estar ligado dentro da escola, né, na nossa formação pessoal, às habilidades socioemocionais. A gente tem algumas aí no quadro: cooperatividade, consciência, motivação, ética, autoestima, criatividade. São aspectos muito mais amplos que nos formam como pessoa. Então, a partir dessas habilidades socioemocionais, é que a gente precisa considerar o papel dessa tecnologia na nossa vida. Que a gente não se sinta atacado por esse mal-estar dessa época, para que essas coisas ruins que acabam acontecendo nas redes não repercutam no nosso dia a dia. Pode passar. Quando a gente tem habilidades socioemocionais, a gente tem um cérebro que, segundo a neurociência, a gente vê aí uma imagem, é formado por uma maior motivação, por resolução de conflitos, por uma melhor comunicação, estudar de modo mais eficiente, tomar melhores decisões e ter uma melhor performance. Então, a gente tem um cérebro que é pensado no porquê que eu estou aqui e qual a minha função nesse espaço e nessa vida. Pode passar. E a gente destaca aí 5 competências socioemocionais essenciais para esse contexto. Essas 5 competências, elas são baseadas nessa teoria aí que a gente chama de Big Five, que é a teoria dos 5 fatores de personalidade. A psicologia identifica hoje em dia que personalidade é algo formado na nossa história de vida. Não é que Marcos, ele é uma pessoa introspectiva porque ele nasceu assim, ele vai ser assim. Não é a genética que vai definir isso única e exclusivamente. É a história de vida que vai definindo pontos da nossa personalidade. E nessa teoria do Big Five são destacados pontos: neuroticismo, que é a capacidade de controlar impulsos; raiva, angústia; extroversão, que tem mais a ver nessa relação com o outro; abertura, que nos diz da possibilidade que a gente tem de aprender e de vivenciar coisas novas; conscienciosidade, que é ter a cabeça no lugar e saber ter foco para aquilo que está fazendo; amabilidade, que também é a relação consigo e com esse outro. Dessa perspectiva de 5 personagens que a Eunice fala, pode passar. A gente tem o que no cotidiano a gente costuma entender emocional. O conceito de inteligência durante muito tempo foi utilizado, inclusive no ambiente educacional, para diferenciar os modelos a serem seguidos. Mas ele precisa ser entendido hoje como algo que está ali adequado a cada um de nós conforme as nossas experiências. Então, a inteligência de lidar com as emoções não é só fazer cálculo ou escrever que representa inteligência. A inteligência é a capacidade de se relacionar, de ter empatia, que é perceber esse outro, e de ter entropatia, que é aprender com esse outro. E a automotivação. São alguns exemplos de inteligência emocional. Pode passar. Eu separei 5 que eu vou apresentar aqui rapidinho para vocês, que podem aí direcionar e reduzir aí um pouco desse mal-estar que a sociedade em rede pode gerar nessas nossas interações. A empatia, que é entender os sentimentos dos outros, onde eu preciso ouvir e acolher, não discriminar, não se expressar de forma agressiva, e aí isso vai lá no tweet, isso é no comentário do Instagram, do Facebook, na mensagem do WhatsApp. Pense que a mensagem escrita, ela vai ser por esse outro, não com o mesmo tom, como se você estivesse falando. E que uma vírgula pode mudar aí, por exemplo, o tom e a mensagem que você queria passar. Falar sobre as emoções em momentos de crise. E aí a gente tem, por exemplo, a criação de diário pessoal, de páginas de acolhida, a acolhida onde possa congregar um Padlet, um Instagram, uma página que vai reunir sentimentos, expressões, histórias da formação, por exemplo, da disciplina.
né, de questões que vocês discutiram, do que foi importante para você. Quando você escrever sobre isso, se auto-perceber, se compreender. A outra competência que é importante é resistência, né? É a capacidade de autogestão, é saber lidar, por exemplo, com várias tarefas ao mesmo tempo. Então, eu estou aqui na aula remota, tenho uma atividade para fazer, a televisão está tocando ali outra coisa, e eu preciso me organizar ainda, ter autogestão, listar, fazer o seu roteiro. No caso do contato com a informação, a autogestão é importante para você perceber se aquela fonte que te deu a informação é confiável, se é oficial, se não é um boato, uma fake news que vai aumentar a sua ansiedade. Evitar de disseminar fatos sem checar a veracidade do conteúdo, também é uma capacidade de manter a calma e de ter autogestão. E o mindfulness, que significa atenção plena. A gente precisa hoje, nesse contexto de tecnologia, estimular a atenção plena e sair do estado de deriva, de não prestar atenção em nada. Então, a atenção plena é a escuta atenta, a percepção do que eu estou fazendo, se isso de fato é necessário, importante. Pode passar, Marcos. A terceira competência é a responsabilidade, que vai estar ligada à autogestão, que é essa capacidade de controle, de se adaptar, por exemplo, agora nesse contexto, ao novo normal, a um ensino remoto, a um ensino híbrido, de pensar fora da caixa e saber o que eu posso, como eu posso me organizar, qual é o meu limite. Pensando aí no cuidado com o coletivo e num fenômeno que também é comum na atualidade, que causa mal-estar, que é a procrastinação. O acúmulo de várias tarefas e que precisam ser organizadas um pouquinho de cada vez para evitar sobrecarga, para evitar ansiedade e cobrança de si mesmo, desse outro. Então, essa é uma outra competência que precisa ser trabalhada. A quarta competência socioemocional é a tolerância ao estresse. E um estresse que não é representativo só da raiva, mas que pode gerar tristeza, que pode gerar desânimo, valor. Então, é imprescindível administrar esses sentimentos e a resiliência surge como uma habilidade, né, de reconhecer que eu não estou dando conta disso aqui, o que eu posso fazer para melhorar, que é a postura propositiva. Não desistir, apesar de todas as dificuldades. A resiliência, eu acho que é um dos aspectos mais fomentados pelos processos de busca ativa agora, nesse momento, em que não estamos na escola de forma presencial, mas que muita gente precisa superar obstáculos para estar aqui, de forma virtual. Então, é preciso, nesse sentido, buscar histórias inspiradoras. Não é que você vai ficar olhando os stories dos famosos que estão passeando nos cruzeiros, dizendo assim, poxa, nunca vou conseguir fazer isso, que coisa triste, minha vida é isso, minha vida é aquilo. É buscar histórias inspiradoras que possam lhe fortalecer e fortalecer seus vínculos para manter essa resiliência. Prestar atenção nos sentimentos, no foco do que você está fazendo, se você está fazendo aquilo porque gosta, ou porque tem alguma coisa que lhe impõe, que precisa ser discutida. E é essencial também estimular práticas físicas e hobbies. O uso de aparato tecnológico tem gerado muito impacto físico nas pessoas. Então, ficar só sentado na frente do computador, da televisão, e deixar de lado o cuidado com o seu corpo, com o movimento. Esse é um outro aspecto que precisa ter atenção, para que não possa gerar aí uma série de questões, problemas que vão impactar na sua constituição psicológica. E a quinta competência que a gente tem aí é a criatividade. Então, trabalhar de forma ética, mas utilizar a criatividade para encontrar soluções, para pensar em novas linguagens. Hoje, eu posso fazer uma coletânea de imagens no Padlet e não utilizar somente um livro, né? Um caderno de confidências, que não é um caderno, mas pode ser um blog. E aí a gente tem as diversas linguagens da fotografia, da escrita, da música, das mídias digitais e do cinema. Então, atrelando a essas competências emocionais, que são questões que eu posso desenvolver em mim,
para trabalhar um aspecto muito importante nessa sociedade em rede, para não ter impactos, que é o autocuidado. Estar a mim, me perceber, me cuidar, possa, sim, me posicionar em meio a essa sociedade, a esse mundo tecnológico. E essas repercussões não sejam repercussões somente negativas, mas especialmente construtivas no meu mundo da vida, que é a minha vivência, a minha experiência. E aí eu finalizo a minha fala com essa mensagem de que cabe, nesse momento, refletir que sociedade em rede não se trata só de aprender procedimento ou conceito, mas especialmente de aprender a viver, a ter atitude consigo e com o outro. E aí, quem tiver interesse em ver questões posteriores, pode visitar a minha página no Instagram, que é o @deismartinspc, onde a gente faz postagens em relação a vários aspectos da psicologia clínica e orientações em relação a questões do dia a dia. Muito obrigada, Marcos. Estou aberta a perguntas. Obrigado, professora Deise. Excelente palestra sobre as mídias sociais, não é? Obrigado novamente. E aqui a gente deixa aberto, caso alguém queira fazer alguma pergunta, alguma observação, né? A gente está dentro do tempo proposto, a gente tem 5 minutos aqui para acabar a live, tá certo? Então foi dentro do tempo, começou no tempo de 4 horas e a proposta é terminar também às 5 horas. Alguém tem alguma questão para a professora Deise? Eu tenho uma pergunta para ela. Ótimo, muito bem. Eu Vamos também. começar então pela Carliane e depois a gente ouve o Joubert. Vai, Carliane. Eu vou te chamar de tia, tá? Tia, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Tipo assim, por exemplo, quando a gente é acostumado desde criança a ter vários amigos, a fazer amizades fáceis, entendeu? Ter bastante facilidade para se socializar. Aí, tipo assim, o que que a senhora acha quando acontece, tipo assim, agora que a gente cresce, por exemplo, eu, né? Quando eu era criança, eu tinha bastante facilidade de me socializar, de criar amizades. E hoje em dia eu já tenho bastante dificuldade. Por exemplo, quando eu vou em algum lugar que eu encontro pessoas assim que eu não me sinto à vontade, ou então eu não me sinto à vontade no lugar, eu já tenho mais dificuldade para me socializar com algumas pessoas. Aí o que que a senhora acha que está acontecendo ou que pode ser? Então, Carliane, é muito importante que a gente nunca deixe de pensar nesse mundo da vida que eu falei agora no finalzinho. Então, nessa tua trajetória de desenvolvimento da infância até a adolescência, é preciso parar, no teu caso, e fazer esse olhar para a tua história, esse olhar para dentro e perceber o que foi acontecendo que isso mudou. Alguma coisa, algum processo, algum evento na tua vida, ele te levou a adquirir esse comportamento mais reservado. Então, quando a gente é criança, a gente está ali na constituição ainda desse psiquismo, até determinada idade a gente não faz diferença entre menino e menina, só que aí a gente vai crescendo, vai vivenciando as leis, né, as normas da nossa sociedade, e as nossas experiências, elas acabam criando marcas. Então, para te perceber o porquê que isso tem acontecido, tu vai ter que revisitar essa tua história de amizade, essa tua história de vivência com outras pessoas e perceber, peraí, foi por aqui que aconteceu alguma coisa, o que aconteceu, ou foi porque eu tive alguma desilusão, alguma decepção com colegas, ou alguma situação me levou a me ser mais reservada. Né? Por mais que tu me digas agora, nesse momento, não aconteceu nada, é porque aconteceu de repente, algo aconteceu. E aí, a prática da autopercepção, ela é essencial. Se você criar um diário seu, onde você resolva escrever um pouquinho dessa tua história de vida, talvez num determinado momento você vai conseguir identificar,
pode ter sido isso. O que eu posso fazer? Esse processo que eu estou te dizendo aqui, ele pode ser feito sozinho, né? Mas pode ser que tu não consigas e precise de algum tipo de apoio, né? De alguma mediação para fazer esse entendimento. Mas é muito importante nunca deixar de perceber que a história de vida tem muita coisa que impacta e que impõe para o nosso comportamento se organizar. Então, está no teu mundo da vida a resposta para perceber o porquê que isso aconteceu. Não é um processo natural de dizer assim, não, com toda menina ou com todo menino isso acontece. Tá, Não, a gente precisa obrigada. quebrar essas imagens de naturais. Sim, Cada um tem a sua vida e a sua experiência, tá bom? sim, tá bom. Eu tenho outra pergunta também. É tipo assim, minha mãe briga muito comigo Sim. porque eu tenho muita falta de prestar atenção nas coisas, né? Às vezes eu sou muito devagar para entender certas coisas e às vezes eu sou muito devagar para prestar atenção em outras coisas. Aí, às vezes, eu até brigo comigo que tenho muita falta de atenção, mas eu já prestei atenção que eu não sei o que acontece, só sei que tem algumas coisas que eu não tenho muita facilidade para entender ou para prestar atenção. O que a senhora acha que é? Ou a senhora acha que é uma coisa normal? Não sei o que a senhora acha. A atenção é um aspecto que entra naquele processo que eu falei para vocês de patologização. Lá da década de 80 para cá, quando as escolas começaram a aumentar, a trazer mais pessoas para o universo, né, do estudo, muitas vezes a psicologia ela era vista como uma ciência que ia apontar um problema a ser resolvido. Então, surge aquela história do déficit de atenção como algo que é uma doença, que precisa tomar medicamento e tal, que precisa ser enxergado com calma. Às vezes, a questão da atenção depende muito da forma como você se organizou para ser. Então, se você é uma pessoa que leva muito em consideração aquilo que você está sentindo para prestar atenção, isso vai impactar essa sua experiência. E aí, tu tens que entender que quando a gente fala de atenção, a gente não está falando só de prestar atenção na aula, é prestar atenção na vida, para perceber se Isso, não quando tem tu está nada a ver com conversando com prestar outra atenção pessoa, tu está na aula, escutando mas o que ela tem a está ver com fazendo, prestar atenção em outras coisas isso, também. isso, prestar atenção no que o outro está falando, e aí a gente tem o mindfulness, que é essa prática de atentar para isso, prestar atenção naquilo que você está comendo, lembrar, por exemplo, o que foi que eu almocei, qual foi o gosto que predominou nesse almoço, foi salgado, estava muito azedo, ou estava faltando tempero, você colocar uma bala e deixar pelo menos 1 minuto para você sentir o gosto desse bombom, dessa bala, e salivando e percebendo. Você lava o cabelo, você percebe o toque da sua mão com o shampoo no cabelo, são práticas de Sim. desenvolvimento da atenção, para que você Em possa se relação a esses perceber aspectos, e está tudo perceber mais o bem. outro. Uhum. Então, a tua atenção tem que prestar atenção, tem que saber o que está à deriva nesse teu processo de atenção, o que tu não está conseguindo prestar atenção e o que pode estar te incomodando para não prestar atenção. Tá, obrigada. Minha vez de perguntar. Você, Jobert, está ansioso já. E depois de Jobert, a professora Bel levantou a mão. É isso, professora Bel? Está correto? Eu vi aqui a sua mão levantada. É isso mesmo? Ou foi É isso mesmo, tá, não, tá correto, tá correto. Correto. Então, depois do Jobert, a gente tem a professora Isabel. Tudo bem. Certo. Então, outro tema que todo mundo conhece, né, um tema bem atual, é a questão da ansiedade. Eu acredito que eu seja um pouco ansioso, não até demais, mas enfim. O que acontece? Geralmente, quando a gente vai pesquisar sobre a questão da ansiedade, a gente vê muita coisa sobre ansiedade, tal, características da ansiedade, só que eu queria realmente saber o que é uma pessoa ansiosa e quais são as características de uma pessoa ansiosa. Então, Jovem, a gente precisa primeiro entender que a ansiedade é um processo natural do ser humano. Então, ao longo do desenvolvimento da espécie, ao longo do desenvolvimento da espécie humana, a gente, desde quando era, por exemplo, o homem das cavernas, né, hominídeos, havia uma ameaça, o corpo reage de alguma forma.
Então, ele é um tipo de estímulo que já está presente no nosso corpo. O problema é quando você vivencia todo o tempo um clima de tensão e o teu corpo se condiciona a estar todo o tempo ansioso ou transformando isso num processo muito maior, num processo que vai desencadear o que a gente chama de transtorno. Por exemplo, é normal você, no dia de fazer um trabalho, de apresentar um trabalho, a sua mão ficar gelada, você ficar ali um pouquinho com frio na barriga, mas não é mais entendido dentro do padrão do aceitável que você desmaie, que você tenha crises de vômito, que você tenha dor de cabeça e que não impeça de levantar, por exemplo, da cama. Isso que Então, eu a ia perguntar para a ansiedade, senhora. isso, Porque, tipo nesse assim, ponto aí, rapidinho, é porque, uhum, tipo assim, eu canto na igreja, né? E sim, também, desde a minha outra escola, eu sempre fui muito líder de fazer trabalhos, apresentações e tais. Só que eu já era acostumada a fazer isso, tanto a isso como cantar na igreja. Só que sim, não só em relação a esses aspectos, mas sempre há coisas assim que não acontecem muito na minha vida, ou normalmente que acontece, eu sempre fico muito ansiosa. Por exemplo, no Dia das Crianças do ano passado, eu ia cantar na igreja. Eu sempre fui acostumada a cantar na igreja. E na véspera dessa apresentação, eu fiquei tão nervosa, que eu passei o dia todinho com dor de cabeça. Eu ficava com dor de barriga, com vontade de vomitar. Eu ficava meio que querendo desmaiar. Eu me sentia mal completamente. E eu falava para minha mãe por que eu sentia aquilo. E ela às vezes dizia que era porque eu tinha que me acalmar, porque era muito ansiosa, não sei o que, era apressada. Mas não foi só naquele momento. Todo momento é assim, entendeu? Tipo assim, eu vou, por exemplo, se eu vou, eu nunca andei de ônibus sozinha, por exemplo. Aí no dia que eu vou andar de ônibus sozinha ou com outra pessoa sem a minha mãe, eu fico desse jeito, entendeu? Então aí eu queria sim. saber por que isso acontece, se é normal, se não é. Me chamou Então, muito a como atenção essa pergunta do Jobert. isso, é como eu disse, esse efeito, esse estímulo é uma reação normal do corpo. Se eu te der uma caixa agora e dizer assim, abre essa caixa que tem um presente para você, aí o coração acelera um pouquinho, frio na barriga, mas a partir de experiências que não são experiências boas ou que podem ter afetado essa pessoa, esses efeitos eles acabam gerando um aumento, né, nesses reflexos. Então, por exemplo, alguém que constantemente anda de ônibus e que sofre um assalto, ela pode ter o desenvolvimento de um padrão de ansiedade maior. Você pode nunca ter sofrido um assalto, mas a sensação de insegurança pode te levar a sentir esse medo, essa tensão toda. Então, quando é que se torna patológico? Quando te impede de viver a tua vida, de fazer o que tu gostas. E aí, vai tomar medicamento? Não, não é o caminho correto. O caminho correto é procurar um atendimento, um serviço de escuta, para que você aprenda junto com esse atendimento. E a gente tem aí plantão psicológico, que é um atendimento que é feito gratuito, e atualmente, com as novas tecnologias e a pandemia, está sendo feito online. A gente tem o CVV, que também faz pelo telefone, e que pode ajudar a ter essa orientação. Agora, se tornou uma coisa que repercute demais na tua vida, que gera uma síndrome do pânico ou algo parecido, aí vai precisar de um acompanhamento profissional, tá? Então, em relação ao canto da igreja que você deu o exemplo, pode ser uma atitude sua de autocobrança. Você se cobra para fazer isso bem feito e tem medo de não fazer bem feito e isso repercute nessa sua reação. Então, assim como respondendo a você e ao Jobert, esse padrão de ansiedade, ele se torna patológico quando ele atrapalha você de fazer as suas coisas. Quando você já não consegue mais se controlar. Tá bom? Ah, tá, obrigada. É isso. Obrigado, Jobert. Obrigada. Professora Isabel. Boa tarde, Deise. Obrigada por Boa estar aqui tarde, professora. conosco, nos auxiliando, aumentando o nosso conhecimento. E aí, a partir desse aumentando o conhecimento, é que eu quero te agradecer pela informação que recebi hoje. Eu tinha uma ideia totalmente diferente do que era o bruxismo, né?
imaginava, apesar de ter lido alguma coisa por curiosidade, mas daí eu achava que era diferente. Então, ela tem uma raiz, né? Ela não acontece por acontecer. E eu conheço pessoas que sofrem de bruxismo, e só se tratava em questão dentária mesmo, colocar um aparelhozinho para que não desgaste mais o dente, né? Mas que aquilo tira a qualidade de vida, né? E daí eu fiquei pensando, mas vai ser o resto da vida assim? Então, tem um tratamento e tem uma cura para o bruxismo? Olha, a gente hoje, por isso que o próprio SUS, como política de saúde, ela trabalha numa perspectiva multidisciplinar. Então, o tempo, por exemplo, que eu fui terapeuta estagiária no núcleo de psicologia da UFMA, vários casos ali a gente atendia de somatização. Eram casos de pessoas que iam no dentista, e aí o dentista fazia todo esse procedimento técnico, colocava essa placa, mas teve um determinado momento que percebeu, olha, se não fizer um acompanhamento psicológico, o nível de tensão vai continuar e não vai adiantar placa nenhuma. Então, a cura, nesse sentido que a gente trabalha, porque a gente trabalha com muito cuidado com essa ideia de cura, é fazer um acompanhamento. E a perspectiva da psicologia é que essa pessoa possa ter esse espaço de fala, de abertura, de escuta, sem ser julgado, para que ela possa aprender a se trabalhar, né? Porque a partir do momento que ela vai ter essa falta dessa fala, aí ela vai ter noites de sono mais tranquilas, né? E para isso, precisa quebrar com essa ideia de estar com problema de sono, usa medicamento. É um outro aspecto que é preciso ser trabalhado paralelo. Assim como o bruxismo, a gente tinha caso de fibromialgia, que é um problema que, por exemplo, muitos professores apresentam. Mas que quando eles chegam na junta médica, a junta tem problema físico na coluna, mas esse professor está sentindo dor, esse sujeito está sentindo dor. Porque a fibromialgia, ela já é o ápice de toda uma história de ansiedade, de depressão, de tensão. Então, nesse caso, a cura perpassa por isso. Aprender a lidar com as suas tensões, aprender a lidar com o seu psiquismo, para que o corpo reduza esses efeitos. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Nada. Bem, seguindo aqui, na sequência, a professora Flor levantou a mão. É isso mesmo, professora? Está correto? Que às vezes a gente trisca aí sem querer. Correto, professora Flor? Porque a minha pergunta... Boa tarde, Deise. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem. Momento. É porque a minha pergunta, a Joubert já fez. Eu queria saber sobre a ansiedade. Porque muitas das vezes você falou de um peso, uma dor assim pesada na cabeça. E eu gostaria de saber se isso é também ansiedade. Sim, dos sintomas físicos dessas crises de ansiedade, né, quando já estão num nível muito elevado, é a dificuldade de respirar, ou seja, uma respiração acelerada, uma dor de cabeça, que é a cefaleia, também está presente. E aí, no caso da respiração, a gente tem os exercícios de respiração que são feitos para controle, para manter o foco, a atenção, e coisas simples, por exemplo, estar num ambiente, eu estou me sentindo extremamente ansiosa, comecei a sentir falta de ar. Então, tentar controlar o inspirar, expirar, conferir objetos nesse espaço para tentar se distrair dessa situação. E a falta de ar, de fato, ela é um dos sintomas. Falta de ar, a dor de barriga constante, que é a síndrome de intestino irritável, a falta de sono, todos são repercussões dessa ansiedade no corpo. Eu tenho tudo isso, Deise.
Pois é, Acontece tudo isso comigo, professora, eu tenho muita precisa insônia. aí. Tenho muita insônia, Eu tenho queria falar outra pergunta dor de também. cabeça pesada, Uhum. principalmente aqui atrás. Eu também queria fazer uma pergunta. Muito obrigada por você esclarecer, viu? Tá certo, Tudo bem, professora. na sequência, a professora Isabel está com a mão levantada. A gente já está terminando com a professora Deise, né? Já são 7, 5 e 14 aqui, mais um espaço aqui para Não, mais 2 desculpa, perguntas. foi sem querer, eu acho que eu Pronto. toquei em alguma coisa, Foi tá? sem... Mas eu tenho uma pergunta Eu ainda. posso 6 horas fazer do uma horário, tá? pergunta? Pode fazer, Ele vai pode fazer perguntar a Eu queria pergunta, professor perguntar. Michael. Eu vou sair, A Ali. Luísa também, muito bem. Porque, na verdade, eu Vai ter queria. E eu espaço. também. Tá bom, vai ter espaço, vamos deixar. Professora Deise Eu ainda... posso fazer? Pode, Michael, vai lá. É porque é o seguinte, todo mundo me conhece já na escola, como eu sou muito ansioso. Eu tenho ansiedade, assim, exageradíssima. E eu tenho outros problemas também. Inclusive, quando eu era criança, a minha mãe, ela soube do médico que eu tinha alguns distúrbios, só que ela não levou muito a sério porque eu aprendia na escola, mas eu sempre tive muitos problemas. Questão de concentração, eu sou muito ansioso, então eu tenho problema no estômago que constantemente eu tenho que estar fazendo tratamento. Depois que eu peguei coronavírus, eu passei 1 ano mais ou menos com esse problema, porque a ansiedade, a agonia de ficar em casa o tempo todo, sabe? E eu tenho uma ansiedade tão grande que eu fico contando já os dias, antecipando as coisas que eu vou fazer. Eu tenho muitas coisas que eu gosto de me divertir. Aí eu começo a planejar na sexta-feira. No domingo à noite eu não fiz nada, porque eu fico todo o tempo pensando o que eu posso fazer, as vantagens e desvantagens. Então eu tenho vários desses sintomas. E curiosamente, o meu filho, ele nasceu com esse distúrbio também. Ele é TEA também, entendeu? E aí, ele tá fazendo tratamento. Eu nunca fiz, entendeu? Eu nunca fiz tratamento. E eu ainda sinto muita coisa. A única coisa que melhorou em mim foi o sono, porque como eu tô trabalhando mais, eu tô ficando um pouco mais desgastante, tá um pouco mais desgastante, então quando dá 11h30 eu tô dormindo. Mas a minha cabeça é muito complicada, muito complicada. E assim, já até me falaram que eu tenho que fazer realmente tratamento. Eu usei alguns tratamentos, eu tomei uns medicamentos que o psiquiatra passou e acabou com o meu estômago. Então tem algum tipo de terapia que a gente possa fazer, alguma coisa para melhorar, porque eu vivo assim constantemente com aquela coisa dentro do estômago antecipando tudo. Entendeu? Eu antecipo tudo que você possa imaginar. E eu tenho muita dificuldade para escolher coisas. Netflix é horrível, porque eu passo 2 horas procurando uma coisa. Em 5 minutos que eu estou assistindo, eu já desligo. Aí eu procuro fazer outras coisas, entendeu? Então eu tenho muita dificuldade para escolher as coisas, para poder definir alguma. E outra coisa, eu não consigo prestar atenção quando o aluno está apresentando um trabalho. Eu tenho muita dificuldade. Antigamente eu chamava algum professor para acompanhar. Agora eu tenho me concentrado um pouco mais para prestar atenção no que ele fala, entendeu? Mas eu sempre tive dificuldade de olhar no olho do aluno, entendeu? Para poder entender. Então, às vezes eu presto mais atenção quando eu não estou olhando para ele, eu estou olhando para outra coisa e prestando atenção, entendeu? Então, eu queria saber se tem algum tipo de terapia que a gente faz, porque os medicamentos que eles me passam, todos acabam com o meu estômago. Acabam mesmo. Então, professor, uma coisa que é muito importante e que é natural da gente entender na nossa Constituição, especialmente na nossa sociedade, é isso que a gente chama de perspectiva biomédica. Então, o senhor falou várias vezes a palavra distúrbio. Então, na sua vivência, essas suas formas de ser, elas sempre foram entendidas como, opa, é diferente. Então, pode ser um distúrbio. Aí o senhor recorreu já a um saber médico, que é o psiquiatra, né? E aí veio o quê? O medicamento. O senhor já viu que isso não era bacana porque já impactava o outro lado da sua vida. Mas o senhor já me fala no seu discurso aí que o senhor consegue desenvolver estratégias para conter. Quando o senhor me diz assim, não, eu hoje já consigo tentar prestar um pouquinho mais de atenção, eu já sei que se eu não olhar para ele, eu consigo me concentrar em outra coisa e escutar o que ele está apresentando. Então, o senhor precisa de um processo de escuta, onde o senhor possa desenvolver essas estratégias, né? Não necessariamente isso que o senhor vivencia é algo biológico.
O senhor já me disse que o seu filho ele tem TEA. TEA é um transtorno e não necessariamente ele é genético, né? Ele hoje é entendido, inclusive, chamado de TEA, porque ele é um espectro. Ele é uma coisa tão ampla e tão diversa de uma pessoa para outra que ele é categorizado pela própria medicina como algo amplo, espectro. E aí ele deve estar deve fazer os acompanhamentos da terapia mais adequada, que é a ABA, que é uma terapia mais comportamental, né? Ou um outro tipo de acompanhamento que o torne mais independente dentro daquilo que é o mundo dele, né? Que é o mundo da pessoa com TEA. E aí, no seu caso, não necessariamente o senhor tem algum nível de TEA, ou tem alguma coisa, porque distúrbio é algo que é biológico, tá? É algo Pois é, ligado ao desde seu que eu corpo. nasci, que eu apresentei, e o médico falou para minha mãe para fazer tratamento, só que ela nunca fez. Entendeu? Mas o Eu me médico, ele debatia sempre dentro... quando eu era criança, eu me debatia sozinho. Uhum. Entendeu? Eu ficava, E... entendeu? E aí, com o passar do tempo, eu fui me adequando, porque, na verdade, na década de 80, 70, 80, não Isso. fazia tratamento, ninguém fazia tratamento. Sim, Quando eu descobri que o meu filho tem esse problema, eu fui para o psiquiatra e conversei, e ele disse que pode ter sido genético. Porque os problemas que eu apresentei quando criança, meu filho apresenta quase todos. A diferença é que ele ainda é hiperativo. Sim, Entendeu? mas aí dentro da sua história de vida, o senhor começou a desenvolver essas estratégias. Então, o melhor é para, se isso lhe incomoda, torna a sua vida muito difícil, lhe gera angústia, é procurar uma terapia onde o senhor possa, especialmente no caso da comportamental. Não é, por exemplo, a minha linha é fenomenológica, que é mais de escuta. Mas para essas questões, a comportamental, ela tem um padrão melhor, de tornar a pessoa uma pessoa que sabe controlar mais seus pensamentos, seus comportamentos, e que pode lhe ajudar, né? E não necessariamente o senhor vai precisar usar medicamento. Porque se o senhor sabe se manejar com isso, então vai precisar usar medicamento. Tá bom? Esse é o grande problema. Valeu! Gente, a gente só tem mais uma, tá? Porque o horário já tá bem avançado e a gente já está passando aqui 21 minutos. É a Luísa que queria fazer uma pergunta, professora Deise. Ainda tem espaço aí para essa última e a gente encerra. Tá certo? Pode ser? Sim, tranquilo. Pronto, Luísa. Vai, por favor. Se é que eu queria saber, porque tem noites que eu não durmo direito. Aí eu queria saber se isso é um sintoma de ansiedade ou é insônia. Olha, você precisa ver se você está fazendo o que a gente chama de higiene do sono. Né? Se você está gerando um ambiente para dormir, ou se você tem muito estímulo nesse ambiente de dormir, se você tem TV, se você fica no celular até muito tarde, né? Se você desliga a luz, porque é importante desligar a luz para poder estimular o hormônio que auxilia nessa questão do sono. Então, se você estiver de fato fazendo todo esse processo e ainda assim você tiver dificuldade para dormir, pode sim ser um sintoma de ansiedade, mas é preciso que você perceba como é que está o seu ritual para dormir. Porque se você resolve fazer um trabalho às 10 horas da noite, esticar até meia-noite, a hora que você desliga tudo e vai deitar, você vai ficar pensando no trabalho. Se você fica aí nas redes sociais ou conversando até muito tarde e preocupada com uma série de coisas, isso vai impactar no teu sono. Então, você precisa perceber como é que você está fazendo esse ritual de preparação do sono, para poder saber se é uma dificuldade de dormir ou se tem algum impacto da ansiedade. Ok, obrigada. Muito bem. Obrigado, professora Deise, novamente. Né? Agora a gente encerra, de fato, a eletiva. A professora Magna teve que sair, ela foi vacinada hoje, está sentindo alguns sintomas, né, já colaterais dessa vacina, mas desejou aqui, agradece a sua presença, professora Deise, e assim, eu também já quero agradecer, muito obrigado, professora Deise, os demais colegas que estão aqui com a gente, né, os demais professores, os nossos alunos que se fizeram presentes, participativos nessa eletiva, e assim, quero agradecer de forma geral a todos. E aqui a gente encerra a nossa eletiva. E se a professora Deise quiser fazer algumas considerações finais, está aberta a oportunidade e depois a gente encerra, de fato, a transmissão.
Eu que agradeço, Marcos, professora Magda, todo o corpo docente, os estudantes, né, como um momento importante para a gente poder contribuir nesse debate tão importante para essa vivência da escola, tá? Muito obrigada, né, espero que vocês possam ter aproveitado aí esse primeiro momento de percepção desse tema tão amplo, que é um tema que tem que ser todo tempo discutido e pensado. Eu só tenho a agradecer. Obrigada, professor, professores. Tia Deise, a senhora Oi? poderia colocar o seu número no chat, porque, tipo assim, qualquer coisa, se eu tiver alguma dúvida, algum problema assim, eu posso comunicar com a senhora? Você pode entrar lá no Instagram. No Instagram tem o Certo. link, tá bom? Tem, inclusive, No chat, o link? Deise Martins PC. Ah, tá, vou visitar lá. Não, deixa eu ver se eu consigo abrir, porque está um pouco lento aqui. Aí você dá uma olhada, DAYSE Martins PC. Aí você vê Tá. lá, tem várias postagens, tem orientações de serviços para atendimento. Aí você pode tirar dúvidas, tá bom? Tá bom. Então, estou encerrando a Tá, transmissão. obrigada. Mais uma vez, obrigado a todos. Um grande abraço. Salve a gravação, professor. Tchau. Para a gravação, né? Exatamente. Marcos, muito obrigada.